98.1. No contexto das eleições autárquicas marcadas para 12 de outubro, prosseguimos com o nosso ciclo de entrevistas aos candidatos que se apresentam a escrutínio no Concelho de Alcobaça. O objetivo é, claro, dar a conhecer aos cidadãos as propostas, prioridades e visões de quem ambiciona liderar os destinos do seu município nos próximos 4 anos. Hoje damos voz a mais uma candidatura com quem vamos explorar ideias, desafios e perceber quais são os compromissos assumidos com a comunidade concelhia. Hoje recebemos em estúdio Rogério Raimundo, candidato da CDU à Câmara Municipal de Alcobaça. Rogério Raimundo tem 74 anos de idade, é natural da Sela e tem o 4º ano de escolaridade em Engenharia Mecânica. É professor aposentado. Muito boa noite, Rogério. Antes de mais, obrigada por aceitar o convite. Eu só tenho a agradecer à Rádio Benedita e à Sandra, porque efetivamente as rádios, os jornais prestam um excelente serviço público todo o ano e nesta questão da campanha ajudam de facto os eleitores que se querem esclarecer, têm forma de nos ouvir em direto, mas depois ainda por cima permitem em podcast e de outras formas que as redes sociais permitem o acesso à entrevista noutros dias, se é assim que eu percebi que a Rádio Benedita também vai fazer, não é? Exatamente, é isso tudo. Rogério foi eleito pela CDU na Câmara Municipal de Alcobaça pela primeira vez em 1997, tendo terminado o seu último mandato em 2017. Passados estes anos, o que é que o motivou a candidatar-se novamente a este órgão autárquico? Felizmente estou com saúde, estou com energia, sinto-me com genica. Há quem diga que há pessoas que se sentem mais jovens, é o meu caso, eu sinto-me mais ou menos com a força e quer mental, quer física dos 55 anos, que foi uma idade bonita e portanto estou lá e portanto posso agir de facto agora com genica. Depois é também as circunstâncias. As circunstâncias nós na CDU, não sei como nos outros partidos fazem, mas nós primeiro trabalhamos o programa eleitoral que iremos defender e que já temos concluído, e os programas das freguesias. E esse debate dá, portanto, informação a toda a equipa, nomeadamente os novos, e de facto quando se decide quem é que está em condições de fazer melhor a campanha, pronto, toda a gente concluiu que tinha que ser eu, e eu até gosto de voltar e ter a possibilidade naturalmente destes contactos com os jornalistas, contacto com os eleitores, com as outras forças políticas, e espero que a campanha seja cordial e que Alcobaça lucre com o facto de haver diferentes ideias, diferentes propostas e que depois há consensualidade na maior parte dos pontos. Apesar da CDU ter tido durante décadas representação na autarquia de Alcobaça, nas últimas eleições não conseguiu eleger nenhum vereador. Acredita que no próximo ato eleitoral essa tendência irá ser invertida? Não, nós trabalhamos para tentar convencer o máximo de eleitores. Se conseguirmos, naturalmente podemos ter um resultado bom. A gente espera que, no mínimo, haja uma eleição de um vereador, como se conseguiu quando tivemos 6.500 votos, 5.000, e, portanto, nós acreditamos que isso é possível. Mas também estamos disponíveis para assumir a presidência e concluir o projeto que nós temos com muito maior facilidade.
Nas eleições legislativas, a esquerda registrou uma grande queda. Considera que estes resultados podem, de alguma forma, ter influência nas eleições autárquicas? A Sandra disse, e bem, que fui eleito em 1997, em 12 de dezembro de 1997, por 6 mil votos. E o partido, a nível distrital, quando for a candidaturas para a Assembleia da República, acharam que eu devia de ser o primeiro da lista de candidatos a deputados, em 99. E, portanto, de 6 mil votos, nós fomos a ver os resultados em 1999 e tivemos 1.200. E toda a gente dizia assim, olha, já não vais ser eleito, então só 1.200, tiveste 6 mil. E afinal em 2001 tivemos 6.500. Portanto, isto depende muito da campanha que a gente puder fazer, depende muito das pessoas estarem atentas ou não atentas aos jornais e às rádios e também aos papéis que naturalmente vamos fazendo chegar, e depende realmente depois também muito da situação concreta da parte final. Vamos agora passar a um diagnóstico do Conselho. Quais é que consideram ser os principais problemas estruturais que afetam atualmente o Conselho de Alcobaça? Pronto, isso é evidente que é um problema nacional. A responsabilidade principal é do Estado, de facto. É a habitação. A habitação para todos. E aí a Câmara, há 4 anos, fez um estudo e encontrou que havia 1.000 famílias que precisavam de habitação urgente, e dessas 1.000 famílias o Presidente da Câmara, a Câmara PSD, achou que só devia de investir em lotes e em blocos na Quinta da Conceição, um terreno junto aos bombeiros de Alcobaça, e só para jovens. E a CDU quer quando vai às reuniões com o Presidente da Câmara, quer em comunicado, logo dissemos que não está correto. As famílias, os jovens, é necessário ter uma resposta para os jovens, mas é necessário responder às 1.000 famílias que estão lá no estudo. Então anda-se a gastar dinheiro para nada. Por acaso fui a uma Assembleia Municipal em que ouvi o Presidente da Câmara dizer que tinha apoiado neste mandato 350 pessoas a nível de habitação. Não sei se depois ele não especificou o concreto, mas provavelmente terá sido apoio em renda. Mas mesmo assim ficaram de fora 650, se não mais, porque entretanto deve ter crescido o número de pessoas que não conseguem suportar o dinheiro da renda, ou porque as rendas são atualizadas com muito mais força, e portanto os salários não acompanham este ritmo dessa despesa. E portanto a CDU nisso está temos que ter uma capacidade de intervenção e de agir, nomeadamente na rentabilização de propriedades e edifícios que são da Câmara Municipal. Por exemplo, há escolas que estão ao abandono, há jardins de infância que neste momento não estão a funcionar, e para uma emergência de habitação, isso é um exemplo do que se pode ter de resposta imediata. É facto que a resposta mais imediata é o apoio à renda. Mas, no entretanto, temos que acelerar todas as medidas, porque aquela que foi prometida em 2021 não foi concretizada. Não há uma única resposta para jovem em Alcobaça. E agora, ao contrário, onde é que vê os maiores potenciais de desenvolvimento de Alcobaça? Nós temos, felizmente, um tecido empresarial e trabalhadores já com um nível de formação e especialização grande. Nestes últimos anos as empresas cresceram muito. Eu ainda sou do tempo em que a Pedra, que é uma marca da região, não só da Benedita, mas também de outras freguesias do concelho, praticamente vendia os blocos, principalmente à China. A China utilizava fábricas de navios e ia transformando e valorizando a pedra e para vender naturalmente com essa mais-valia, mas atualmente nós temos empresas que
pegam nas diferentes categorias de pedra que constam portanto, nas diversas zonas, desde Alves Barrota à Benedita, principalmente na zona da Serra e do Sopé da Serra, mas também do lado de cá da IC2, e portanto nós temos um exemplo em que ou quase todas as empresas já transformam o produto de forma a ir para grandes edifícios no estrangeiro e todo o mundo, e portanto já comercializam e conseguem realmente nas feiras ter. Isso acontece também com o calçado, com a cerâmica, e temos empresas que realmente por a Marinha Grande não ter condições de resposta, estão na zona da Martingança e na zona de Pataias, já, portanto, também nos moldes, e, portanto, aí fazem moldes para peças de aviões e dos carros mais caros. Portanto, significa que o nosso concelho tem potencialidades imensas e isso tem que ser ampliado. Naturalmente tem que ser ampliado com respostas do ensino superior. Neste momento há uns cursos técnicos superiores, mas não temos ainda a resposta do ensino superior, mas que acreditamos que temos que conseguir realmente ter uma valência do ensino superior em Alcobaça, que será mais uma forma de desenvolvimento do nosso concelho. Já lá vamos desenvolver um pouco mais essa ideia. Para já, como é que avalia o trabalho do Executivo PSD com a liderança de Hermínio Rodrigues? Pronto, neste mandato eu tenho a dizer que realmente houve a conclusão de várias promessas de 97, 98 e posso resumir algumas. A primeira é a questão do PDM. O PDM foi aprovado, está em vigor ainda e é referente portanto, a uma publicação no Diário da República em 97, portanto, exatamente no ano em que houve as eleições, e desde então foi verificado que o PDM tinha uma série de defeitos. E o PSD apareceu na campanha de 2001 com um opúsculo a dizer as razões porque se tem que fazer a revisão. Em plena campanha eleitoral, um opúsculo foi distribuído pelo Conselho todo: o PDM vai ser revisto. O que é facto é que não foi revisto. E foi depois outro Presidente da Câmara a prometer que em 2011 estava pronto. E mais uma vez em 2011 não ficou pronto. E portanto agora coube ao Hermínio Rodrigues finalizar isso, mas a última cena foi muito incorreta. É uma crítica que tenho que fazer. A Assembleia Municipal aprovou a revisão do PDM, conforme está. Mas quem estava lá, do público, não viu nada do PDM, a não ser um mapa de um terreno de um eleito na Assembleia Municipal. Portanto, ele transformou uma coisa que devia ser de interesse geral, pelo que se conseguiu finalmente, pelas novas hipóteses que as pessoas vão ter de poder construir os seus terrenos, vão ter, a grande maioria teve resposta positiva. E ele fez daquela Assembleia Municipal uma guerra a um eleito, a um munícipe, e portanto eu achei aquilo terrível. E depois, como estava no público, até ainda fiz então vocês vão votar isto e a gente não viu nada. E votaram e não vimos nada. Não houve um técnico. Naturalmente a empresa que acompanhou tecnicamente os técnicos, acompanhou o processo todo e implementou com os técnicos da Câmara, quer os técnicos da Câmara, quer essa empresa, naturalmente tinha interesse em divulgar o que fizeram. E nós tínhamos todo o interesse em ouvir. Portanto, a CDU sobre isto diz assim: sai no Diário da República imediatamente um plano de reuniões em todas as freguesias para explicar a qualidade e o valor de termos um novo PDM. E depois, numa fase seguinte, como agora estão a fazer no BUPI,
haver um período de marcações e os municípios que estão interessados em querer saber mais ao pormenor o seu terreno, o seu isto, tem condições, se foi alterado ou não foi alterado, naturalmente fazem a marcação e os técnicos vêm aqui às freguesias. É a proposta concreta sobre esse assunto. Um outro é assistir equipamentos, também tem a ver com a Benedita, com o Centro Escolar da Benedita e o Centro Escolar de Alcobaça, também é o Pavilhão Ginásio Esportivo de Évora. Mas os dois centros escolares, eu avisei, era vereador, alertei antes, não vão por aí. Uma parceria pública ou privada não vai ter financiamento europeu. Mais tarde ou mais cedo isto vai ser desbloqueado e vocês estão-se a meter num buraco onde se vai perder pelo menos o financiamento europeu. O que é facto é que, além das peripécias todas da assessoria e equipamentos de educação, o que é facto é que só agora, também neste ano 2025, a Câmara conseguiu acabar com portanto, aquela empresa estava responsável por fazer a manutenção dos edifícios durante 20 e tal anos, agora não me recordo se era 20, 25, e portanto isso é que iria custar os 50 e tal milhões. Ao se interromper esse processo, portanto a manutenção passa a ser da Câmara e portanto vai ter as despesas naturalmente que os equipamentos tiverem, mas o que é facto é que mal resolvida na altura, só a CDU é que esteve contra e portanto perderam-se 2, 3 milhões. Um outro assunto também que acho que é de relevar é que desde 98, que era para se adquirir bem com os respectivos proprietários, aquele terreno entre o Mosteiro e o Rio Alcoa, portanto da empresa Raimundo e Maia. Em 98 tentou-se a negociação e não se conseguiu. E aí, em 98, o Rogério Raimundo alertou que é de interesse público acabar com as ruínas que ali estão, é de interesse público, então devemos expropriar. Não estamos a fazer mal nenhum ao proprietário, vamos avaliar e fazemos a expropriação. Não quiseram fazer a expropriação. O Gonçalves Chapinha assumiu que não mete nessas coisas. Mas em 2009, no último ano em que ele esteve na Câmara, ele avançou para isso porque também não conseguiu negociar no último ano e acordar a compra, um valor de compra desse terreno. E aí foi avaliado imparcialmente por técnicos, 800 mil euros era o valor da propriedade. E agora o Hermínio Rodrigues e a Câmara e a Assembleia Municipal aprovaram pagar 3 vezes mais. Rogério, portanto, vamos passar agora às propostas concretas da CDU. Começava por questionar quais é que são as grandes obras prioritárias que defende para os próximos 4 anos. Olha, portanto, aí tenho a dizer que na área da saúde e da segurança social há uma falha que, portanto, Alcobaça tem, que é a unidade de cuidados continuados. Nós temos em Portimão, temos que ir visitar os nossos amigos a Leiria, temos que ir visitar a Pombal, a outras terras, mas de facto, apesar de termos boas respostas de IPSS e misericórdias, e quer para os nossos idosos, quer para outros escalões etários, a unidade de cuidados continuados é uma necessidade absoluta realizar e, portanto, é uma das propostas que a CDU faz completamente nova e que exige uma resposta a solicitar às IPSS ou às misericórdias, a ver qual é que está em condições de poder responder a essa necessidade. A outra tem a ver com uma matéria que naturalmente diz respeito, porque estou nos 74 anos, que é o envelhecer com dignidade. Nós consideramos que o nosso concelho tem uma grande percentagem de idosos. Já há muitas respostas no terreno, mas nós temos uma ideia de aprofundar esta frente dos idosos, porque temos coletividades, algumas delas fechadas nos lugares das freguesias, portanto, podemos rentabilizar a estrutura já existente com pequenas obras
e ter melhores respostas para termos os idosos com alguma atividade que eles gostem, naturalmente, tem que ser com gosto, e que ao mesmo tempo ajude, porque há muitos casos de idosos isolados na sua casa, e portanto é bom nós procurarmos tentar chegar a eles e eles sentirem o gosto de ir a determinados espaços e a determinados convívios e cada vez mais próximos e dignificando os seus últimos dias de vida. Ou não, podem ser muitos dias ainda de vida. Depois, ainda dentro dessa área, nós temos os cuidadores informais. Alcobaça tem muitos poucos com estatuto. Nós temos a responsabilidade, de facto, não é da Câmara, mas há câmaras que têm uma atenção especial para os cuidadores informais. E eu acho que a Câmara de Alcobaça tem que também avançar nessa frente, de forma a que as pessoas que às vezes têm que sair da sua profissão para cuidar de um ente querido, um pai, uma mãe, portanto, até às vezes um filho, ou, portanto, uma pessoa que está com problemas, isso é uma frente que nós vamos ter muita atenção. Em relação às freguesias, como é que pretende lidar com as freguesias? Admite dar mais autonomia às juntas? Eu acho que as juntas, neste momento, o que precisam é que a Câmara tenha critérios explícitos da forma de apoiar, para além daquilo que está já com transferência, baseado no número de eleitores e no território, nos quilómetros quadrados. Portanto, isso já é feito, é a continuar. Agora, o que se verifica é que não se percebe o que é que a Câmara decide em relação a pedidos eventuais de obras nas freguesias. E isso é que tem que haver esclarecimento. Tem que haver critérios claros para todos perceberem, porque quando consultamos os documentos, que neste caso via a Assembleia Municipal, através do nosso eleito, nós vimos que há freguesias que pedem para uma determinada obra 80 mil euros e tem o apoio dos 80 mil euros, e vai outra que pede também 80 mil euros para a sua obra, mas afinal tem só o apoio de 40 mil. E, portanto, a gente não consegue perceber qual é o critério que existe ali. E, portanto, eles calam-se portanto, os presidentes da Junta não reagem, não há reclamações, portanto, eles entendem-se lá com ele e, portanto, há um diálogo que a gente não percebe, mas entende que há, porque eles, de facto, na Assembleia Municipal não barafustam. Então, admito... Tem que haver esses critérios. Depois... Uma igualdade. Exato. A outra coisa que nunca se praticou, a não ser em 2016-17, foi a descentralização das reuniões de Câmara nas freguesias. Portanto, a ida à freguesia, fazer o balanço no meio do mandato, portanto, e procurar ver, de facto, o que é que a freguesia reclama e que precisa e que é urgente de responder. E, portanto, haver uma sessão pública para as pessoas perceberem o que é que se fez, o que se está a fazer e o que vai-se fazer. Rogério. Envolver os cidadãos e principalmente os autarcas das freguesias é um dever da Câmara e da Assembleia Municipal também. Rogério, vamos fazer apenas uma pequena pausa para os compromissos comerciais, já voltamos à conversa. Benedito FM 88.1. Benedito FM, a sua rádio, a sua música. Recordamos que estamos à conversa com Rogério Raimundo, candidato da CDU à Câmara Municipal de Alcobaça nas próximas eleições autárquicas agendadas para 12 de outubro. Rogério, vamos voltar aqui a um tema que é, de resto, uma das bandeiras eleitorais da CDU. Já falou aqui em algumas medidas que apresenta para responder a esta crescente dificuldade no acesso à habitação. Agora, pedia-lhe que fosse mais específico para o caso dos jovens e das famílias de baixos rendimentos. O que é que a Câmara Municipal pode fazer mais, claro, dentro das suas competências para que as coisas sejam mais fáceis? Nós, portanto, no tempo em que eu era vereadora, e penso que era a vereadora daqui da Benedita, portanto, nós criámos uma rede em Alcobaça, rede social. Portanto, a rede social tem o acompanhamento direto em cada freguesia das pessoas que precisam efetivamente da habitação.
E é possível, na freguesia, encontrar soluções que ultrapassam aquelas burocracias que existem nos licenciamentos. É possível acelerar esse ritmo se nós quisermos, politicamente, envolver autarcas da freguesia e os proprietários que têm edifícios sem rendimento nenhum e que poderão passar a ser colocados no mercado de arrendamento para as respostas urgentes. Agora, isso não invalida que não haja um plano de habitação social, inclusive na Bedita, porque há freguesias que já têm, portanto, edifícios de habitação social, e a Bedita também, apesar de... Tem também muitas famílias com pobres e, portanto, elas também precisam de habitação social. E, portanto, a habitação social naturalmente demora mais tempo a construir-se, demora mais dias, não pode ser que se consiga num ano e meio, mas no entretanto tem que haver essas soluções mais urgentes. Depois, há de facto uma falta de rentabilidade das escolas que perderam portanto a sua função, porque houve construção de centros escolares que concentram mais crianças, quer no primeiro ciclo, quer no jardim de infância, e que estão completamente também sem utilidade nenhuma, e que é propriedade da Câmara e que tem com pouca obra pode-se encontrar soluções também para algumas casas, para algumas famílias. Está a falar dos edifícios municipais, mas, por exemplo, existe algum plano para promover a construção ou até a reabilitação de habitação? Portanto, há uma lei que existia já em 98, que permitia que a Câmara tomasse conta de um prédio, de um andar que está em ruínas, porque o proprietário não tinha meios ou porque o proprietário era descuidado. Portanto, mas nessa altura o Dr. Sapinho e a PSD não aceitaram que isso se concretizasse. Mas se imaginem, se concretizasse 3 no Conselho, certeza que os proprietários iam ter em conta que não gostariam de ver a Câmara a intervir, a fazer obras, e, portanto, se eles não pagassem as obras, os proprietários, era a Câmara que punha a render o espaço com renda conforme naturalmente a capacidade do novo inquilino. E, portanto, isso tinha desencadeado uma resolução de muitos problemas, quer dos edifícios em ruína, nas sedes das freguesias, na sede do Conselho, na cidade, mas não aconteceu durante estes 20 e tal anos que está o PCD a governar. Portanto, é de certa forma estas pistas que a gente tem para que na habitação haja uma resposta imediata e uma resposta a médio prazo, e uma resposta a mais algum tempo, 2 anos. Dentro daquilo que são as competências do município, que medidas concretas é que propõe para atrair novas empresas para o Concelho de Alcobaça? Nós temos, penso que o exemplo da Aleve é significativo, porque em 3 leilões houve compra de lotes. E, portanto, é um sintoma de que, de facto, a Aleve vai ter sucesso, porque há realmente empresas que estão dispostas a investir e a construir e a ter aqui o seu espaço no Concelho de Alcobaça para desenvolver os seus produtos e a exportar ou comercializar no nosso país. Nós temos outras zonas em que temos as zonas industriais que ainda não estão esgotadas e que podem também responder a essas necessidades. Mas, de facto, realmente há que estar muito atento a empresas que tragam mais-valia ao Concelho, nomeadamente na área da tecnologia, na área daquelas novas tecnologias que estão agora a acontecer, e isso deve ser relevado e ter algumas formas de atrair esse tipo de empresas. Já na pasta da saúde, o Rogério referiu lá atrás na nossa conversa que defende uma unidade de cuidados continuados para o Concelho de Alcobaça. Ainda neste dossiê, defende também o reforço do Hospital de Alcobaça e a melhoria do seu nível de resposta? Eu, de facto, fiquei satisfeito porque no final deste mandato
o Presidente da Câmara deu uma certa informação de que, afinal, o Centro de Saúde de Alcobaça vai para respostas que o Hospital de Alcobaça precisa. Portanto, era uma das propostas que a CDU há muito tempo reivindicava e defendia que devia haver um centro de saúde novo, porque a Câmara tem espaços, nomeadamente na Cova da Onça, e, portanto, podia haver a construção. Quando foi a municipalização, o que a CDU defendeu foi exatamente isso. O Centro de Saúde de Alcobaça passaria a respostas a outras valências para o hospital poder desempenhar para os alcobacenses respostas que têm que ir a Leiria. E em relação aos centros de saúde, a municipalização em 2017 ficou firmada com um centro de saúde novo na Cela, outro em Aljubarrota e outro em Évora, além do novo de Alcobaça. E, portanto, depois, não sei o que aconteceu, no início deste mandato de 2021, a Cela deixou de ter um edifício novo, está só agora a restaurá-lo, a restaurar o atual. O de Aljubarrota também ficou sem o edifício novo, não sei se é a Junta, se é a Câmara, se é os dois, se é as duas entidades que fizeram recuar uma coisa que devia ser comparticipada pelo Estado, tal como a Benedita teve novo, como a Vimeiro teve novo, São Martinho teve novo. Nós teríamos estas freguesias, só a Évora é que vai se manter com o edifício novo. E isso estava lá na passagem da municipalização dos edifícios da saúde. Isso é, de facto, portanto, a novidade última é, de facto, o Centro de Saúde de Alcobaça, aquele espaço, passar a ficar ligado às respostas hospitalares. Esperamos, naturalmente, dentro das necessidades do Hospital de Leiria, que coordena toda esta região, coloquem aqui valências importantes que respondam mais a todos os alcobacenses, que evita realmente ir a 30 km a Leiria, não é? E que estratégias é que tem pensadas, quer para apoiar as famílias e os idosos, em particular, em situação de vulnerabilidade? Nós, portanto, neste momento já temos alguns apoios em relação a medicamentos para os idosos. Temos na rede social a funcionar algumas respostas e, naturalmente, temos que ir progressivamente ampliando toda essa resposta, principalmente a resposta que está escondida. Porque há realmente idosos e talvez às vezes nem só idosos que escondem as suas dificuldades, e às vezes é preciso fazer uma visita à casa dessas pessoas para ver que efetivamente aí há necessidades. Todos os grupos que têm acompanhamento de apoios, quer à alimentação, têm de facto um bom trabalho e a gente temos que saudar isso, mas de facto a gente aí temos que, com os técnicos, envolvê-los e procurar arranjar-lhes trabalho, porque é o trabalho que é decisivo para eles terem a receita e os melhores salários, para eles terem a receita para poderem sobreviver aos custos de vida que neste momento temos. Na pasta da educação, dentro daquilo que são as competências do município, que medidas é que apresenta? Pronto, nós neste momento temos um conselho com uma carta escolar que está completamente desatualizada. Foi feita aí em 2000 e poucos e desde então nunca foi atualizada. Entretanto, assistiu-se a este fenómeno da construção de centros escolares com mais população, que agregaram e retiraram das escolas que estavam mais próximas dos avós e essas escolas ficaram no vazio, como há bocado já referi, mas neste momento noto que em alguns sítios já está a ser necessário ampliar respostas para algumas escolas que não estão a corresponder à necessidade atual, principalmente por causa dos imigrantes. Nós temos neste momento, eu fui professor durante 30 anos,
e não tinha nem um sinal de 5%, 1% de imigrantes na minha turma, nas minhas turmas. Neste momento, todas as escolas do concelho têm, mas principalmente as maiores, têm efetivamente muitos alunos filhos de imigrantes. E temos que ter também respostas muito maiores para a resposta do ensino da língua, e é uma situação de emergência, que é procurar ter respostas de ensino do português para melhor a integração dos que trabalham na maçã, que trabalham na construção civil, que trabalham, e porque é preciso no nosso concelho, e para responder a muitas empresas, se não houvesse imigrantes, as empresas estavam desfalcadas. E, portanto, na educação temos este problema novo que temos que resolver. É essencial, portanto, esta frente nova da imigração. Vamos falar de cultura. Alcobaça, que tem um enorme património cultural, qual será a sua política cultural? Nós nestes últimos anos tivemos um crescendo de eventos culturais. Agora tivemos o Gravíssimo, tivemos o Sister Música, temos uma entidade que é a Banda de Alcobaça, que se tornou portanto uma empresa de formação na área da música, que de facto atrai muitas pessoas ao Alcobaça, quer pelos professores, quer por alunos, e de facto é muito bom vermos a banda sinfónica de Alcobaça estar em condições de poder também exportar a sua capacidades e competências para ir a diversos sítios, e isso é muito bom termos esses eventos. Mas também o facto de, na Covid, de ter havido esse problema de os técnicos e os músicos terem tido poucos espetáculos, a Câmara soube, nesse aspecto, criar um mês em que principalmente são os grupos e os músicos de cá, e, portanto, essa parte melhorou significativamente. Naturalmente tem que haver maior apoio aos ranchos folclóricos e aos grupos de teatro, e tem que haver realmente maior dinamização nas coletividades, que tenham mais apoios para poderem produzir mais. E em relação à cultura, eu vou ligar um pouco ao património, porque aí temos uma situação nova, que é a verificação que, por exemplo, há uma técnica que anda aí a investigar a arqueologia de Manuel Vieira Natividade, e diz que, de facto, há um perigo de se perder, portanto, riquezas arqueológicas que nós temos no concelho e que não estão a ser devidamente valorizadas. Eu, de facto, nesse aspecto tenho que criticar a Câmara PSD, porque em todas as obras que apareceram, em quase todas as obras apareceram vestígios de algo que devia ser investigado. Por exemplo, lembro-me quando se fez o saneamento perto do Convento de Cós, eu lembro-me que foi a primeira cena que apareceu em reunião de Câmara. Portanto, havia ali na estrada, portanto, em que foi feita a abertura para a conduta, foi verificado, e, portanto, não parou a obra. Tiraram fotografias, protegeram, e ficou sinalizado que ali, pelo GPS, chegarmos ali, encontramos uma coisa que tem que ser investigada. 98 até agora, 0. Na envolvente do Mosteiro foram dezenas de casos que foram encontrados. Quando foi o Parque Verde, está lá para investigar, à vista de todos, está lá um matagal. E, portanto, a Câmara PSD, nesse aspecto, não investiu na arqueologia, porque acho que já temos muito património, mas de facto essa parte tem que ser resolvida. A Casa Museu Vieira Natividade foi doada com todo o espólio ao Estado, e nós não podemos permitir que outros 20 anos estejam sem ter essa resposta. Vamos falar aqui de um tema que motiva bastantes queixas por parte dos municípios, que é o estado das estradas e das acessibilidades. O que é que pretende fazer concretamente para melhorar a rede viária e garantir também melhores condições de circulação? Algumas é da responsabilidade do Estado. Por exemplo, os beneditenses, os turquelenses, os deborenses e os outros que precisam de utilizar a 86, é uma estrada perigosíssima para os peões também,
porque não há um passeio que proteja as crianças que estão na escola ou outras, portanto, e os idosos, e nem ao menos um passeio de um lado. Nós temos, portanto, praticamente todo o trajeto de Alcobaça à Benedita com lugarzinhos e sem essa segurança para as crianças e para os idosos e para nós todos que queiramos andar a pé. Portanto, não temos essa proteção, além de realmente do ponto de vista da condução, quando aparece uma carroça ou um carro de bois ou um trator, de facto estamos num ritmo que não é o habitual e nisso estamos a ficar para trás. Portanto, toda a 86, a 85 e mesmo a Estrada Nacional Madoito, que atravessa muito o nosso concelho, é uma necessidade absoluta de resolver. A outra está resolvido na Benedita, mas se formos para Troquel, há até um movimento muito interessante no Moita do Poço, mas também em Évora e também em Alves Barrota nós temos problemas gravíssimos no atravessamento do IC2. Nós há muitos anos que andamos a dizer que a IC2 é a maior avenida do concelho de Alcobaça, parece que não é do concelho de Alcobaça, não está lá identificação nenhuma. Sei que agora vai haver qualquer coisa nas rotundas da Benedita alusivos ao concelho e à Benedita, mas parece que há aí muita polémica. Eu ainda não percebi bem o que é que aconteceu, mas acho mal que não tenha havido concurso de ideias e que naturalmente os escultores, os arquitetos da Benedita pudessem concorrer, por exemplo. Parece que foram contratados um especialista de Porto de Mós, mas portanto essa polémica ainda não domino, mas portanto acho que nesse aspecto está mal. Mas portanto o problema maior que nós notamos neste momento no concelho é de facto a segurança, quer nas passadeiras, quer nos passeios pedonais, e portanto praticamente está a ser tudo, nomeadamente neste ano eleitoral, está tudo a ficar mais bonito e com um piso maravilhoso, mas não há passeios, nunca se constroem passeios. Em alguns sítios está-se a construir valetas, vá lá, está-se a proteger realmente a estrada, porque sem valetas não há, portanto, conservação no tempo, mas naturalmente há ainda muitos lugares e muitas vias municipais que não estão devidamente qualificadas. Também sei que há uma polémica na rua de Dona Maria Pia, que tem, parece que umas inovações, mas isso vai ser história contada mais daqui a uns dias. Rogério, como é que pretende promover a participação ativa dos cidadãos nas decisões do concelho? É uma das questões fundamentais que como vereador estava sistematicamente a dizer, este projeto é bonito, mas tem que ser apresentado aos interessados. O que acabou de referir aos concursos. Concursos de ideias e também, portanto, a ouvir, a explicar, lá está, olha, vamos fazer isto. E antes de ser concretizada a adjudicação com o empreiteiro, as pessoas já sabiam, olha, mais ano, menos ano, ou mais mês, menos mês, vai começar a obra, tal. E esse envolvimento ajuda a haver democracia, porque as pessoas dizem assim, não é só de 4 em 4 anos que me pedem a opinião e a corzinha. Portanto, as pessoas passavam a sentir que a gestão é feita com os interessados, nomeadamente, por exemplo, aquilo que eu há bocado referi. Se decidiu fazer finalmente um embelezamento das rotundas, não custava nada abrir um concurso de ideias, não é? E abrir o processo e não fazer fechado. Portanto, isso é um exemplo do que não deve ser feito. Em relação a todas as obras do concelho, é assim que nós defendemos. E está disponível, por exemplo, para criar orçamentos participativos? Claro, também acho, é uma das formas que alguns municípios utilizam. Eu já fiz essa proposta também no Concelho de Alcobaça, quando era vereador, mas também foi daquelas que, muito bem, vamos fazer para o ano. E chegava-se para o ano, então, os dizem que isso não é muito chato.
e mais um ano que não se fez, e acabou por se passar estes 20 e tal anos já do vereador Hermínio, não é? E agora 4 anos do presidente Hermínio, sem haver orçamento participativo. E ao nível da gestão e transparência, o que é que pretende aplicar? Admite, por exemplo, transmitir as reuniões de Câmara por videoconferência, como já fazem de resto alguns municípios? E na Assembleia Municipal. Quer um órgão, quer o outro, naturalmente tem que ter... temos que saber utilizar os meios que estão disponíveis. De facto, portanto, quando fui vereador, eu acabava por informar através do meu blog e com o resumo da reunião que eu participava, imparcialmente, pondo as posições do PSD, do PS, do CDS e as nossas que eu interpretava. Mas, de facto, mesmo agora, depois destes anos todos, 8 anos depois, ainda não há atas, nem sequer as atas estão aparece só lá mesmo o resumo da ata com as principais decisões, mas a conversa é só vocês, é que às vezes a rádio, os jornais trazem um bocadinho do que passou e do debate entre os partidos. Neste caso, havia o PS e havia o PSD, e muitas vezes não sabíamos nadinha do que se passava na Câmara. A transparência é realmente uma forma de... Mas as outras é, de facto, informação objetiva. Por exemplo, agora começou a obra da envolvente ao celeiro no Mosteiro. É competência do Estado, a Câmara vai administrar e vai gerir. Por acaso fui lá e vi que está lá já uma empresa, que até é de Algebarrota, Construbel, que já está a pôr andaimes, mas a Câmara não informou antes qual é o projeto que foi aprovado pelo Estado, para lá, para aquilo, para aquela zona, e qual é a zona, até onde é que vai, não está nada explicado, nem quais são os objetivos dessa obra. Ali no Cardeal, o claustro Cardeal, também fala-se que vai haver obra do Jardim do Obelisco, também, que já havia estar quando o hotel foi restaurado. O que é facto é que também não há abertura, não há transparência do que se vai fazer. Rogério, estamos mesmo no fim do nosso tempo, vamos ao encerramento. Por que razão é que os eleitores de Alcobaça devem confiar o voto em si? Portanto, a maior parte dos eleitores, exceto talvez os mais novos, que não me conhecem, mas sabem qual é a minha prática. Portanto, qualquer problema que tenham no seu lugar, na sua freguesia, seja uma fonte que é preciso restaurar, seja o buraco que está ali, uma vergonha de uma estrada, ou outras questões importantes, como é a resposta, por exemplo, a um caso social, ou em que é preciso resolver o problema daquela família, que está ali portanto,